Fang Yuan. Alguém grita com ele exigindo que entregue a cigarra do outono imediatamente, prometendo que sua morte será indolor se obedecer. Esta cigarra é um item espiritual que permite voltar no tempo após a morte. Porém, cada vez que é usada, danifica o tecido do destino e da causalidade, tornando o mundo cada vez mais instável e perigoso. O homem avisa que hoje todas as facções justas se reuniram para destruí-lo e este covil demoníaco onde ele se esconde. Outro com mãos flamejantes chama Fang Yuan de demônio maldito. Apenas para refinar a cigarra, ele matou milhares e cometeu incontáveis pecados que jamais serão perdoados. Uma mulher então fala dizendo que este demônio a humilhou e roubou sua pureza há 300 anos. Não apenas massacrou sua família, mas também eliminou 9 gerações. Desde aquele momento, seu ódio por ele arde de forma infinita. Todos encaram Fang Yuan dizendo que hoje é o dia em que o verão morto. E eis que surge a presença do chefe final ensopado em sangue encarando com um olho vermelho. Uma gota de sangue cai no chão e todos avançam correndo enquanto Fang Yuan os encara calmamente a todos sem hesitar. 6 horas se passam, o chão inteiro é destruído, enquanto eles o cercam por completo. Fang Yuan olha para o lado que é suficiente para fazer um deles hesitar com medo. E então vem o primeiro poema da lenda. O sol se põe sobre a montanha azul, a lua do outono com o vento da primavera. As manhãs são como cabelos finos e a noite é como neve. Independentemente de sucesso ou fracasso, quando você olha para trás, nada permanece exceto lembranças. Quando Fang Yuan recita um poema, eu sempre vou explicar porque não faz sentido ler reverenciando paisagem sem entender o que ele quer dizer. O sol se pondo na montanha azul significa que não importa o quanto você brilhe, o tempo eventualmente vai te extinguir. A lua do outono com o vento da primavera. Outono significa morte e primavera significa renascimento. Então, quando ele diz a lua do outono com o vento da primavera, significa que destruição e renascimento acontecem simultaneamente. Ambos devem existir. É impossível que algo nasça se nada foi jamais destruído. Amanhã é como cabelo fino, significando algo frágil, algo passageiro, e a noite como neve, algo frio e que enterra tudo. Então, coisas boas são passageiras e é inevitável que tudo eventualmente seja errado. Fang Yuan está dizendo que nada vai permanecer. A moralidade é inútil, já que no final todos morrem, e por causa disso, apenas aqueles dispostos a suportar ciclos de dor podem sobreviver. De volta à história, ele diz: todas as memórias da minha vida na Terra apareceram diante dos meus olhos. Originalmente, eu era um estudante chinês que acidentalmente caiu neste mundo vivendo dolorosamente por 300 anos. E depois, mais 200 anos de solidão após isso. Incontáveis memórias enterradas profundamente no memória, coração. Tudo começou a reaparecer como se a vida estivesse se desenrolando diante dos seus olhos. Num piscar de olhos, mais de 500 anos se passaram. Porém, no final, ele falhou. Ser um demônio significa ser implacável e cruel, um ser feito para matar e destruir. Não há lugar no céu ou na terra para tal ser. Considerado o inimigo do mundo, ele enfrentaria para sempre essas consequências. No entanto, agora ele sorri e diz que se a cigarra do outono que ele criou fosse eficaz, mas uma vez ele seria um demônio na próxima. Uma das pessoas atrás pergunta: por que você está rindo? O que tem de engraçado aqui, demônio? Todos alertam para ter cuidado que ele estava prestes a lançar um ataque em seus momentos finais. Enquanto Fang Yuan expande sua aura, todos avançam dizendo-lhe para se render e entregar a cigarra. Uma explosão de energia todos cobrem seus rostos. O caos se instaura e a cena muda para uma vila pacífica. Em um templo, a chuva cai. Um velho conversa com os ancestrais. Humildemente pedimos suas bênçãos para que esta cerimônia atraia numerosos jovens de talento incomparável e inteligência, sangue novo e novas esperanças para estas famílias. O incenso se apaga e o velho curva sua cabeça até o chão. Todos se curvam e lá fora alguns deles conversam dizendo que o tempo voa. Um ano passa num piscar de olhos. Parecia que a cerimônia foi ontem. Eles conseguem se lembrar com clareza. Um deles suspira: mas a cerimônia já é amanhã. Finalmente teremos algum talento. O grupo Gu Yue não vê verdadeiro talento há 3 anos. Outro coloca a mão no queixo. É verdade. Tanto a Vila Bai quanto a Vila Xiangji produziram alguns talentosos, especialmente
aquele Baining. Seu desenvolvimento natural é algo assustador. Os outros anciãos permanecem em silêncio. Em apenas 2 anos, Baining alcançou o 2º nível de Mestre Gu tão talentoso que até os mais velhos se sentem ameaçados. É inevitável. Este garoto se tornará um pilar do clã. Bai. Outro interrompe dizendo: se acalmem. Vocês esqueceram que um pequeno gênio apareceu na família Fang. O garoto que conseguia falar aos 3 meses estava caminhando sozinho aos 4 anos e aos 5 já compunha poesia. Basicamente uma criança incomparável. É só uma pena que seus pais tenham morrido tão cedo e agora ele está sendo criado por seu tio e tia. Nisso, um velho de cabelo branco abre a porta. Como chefe do clã, é natural que eu fique de olho em todos os talentos promissores e entre eles Fang Yuan era o que mais chamava a atenção. A experiência mostrou que crianças com memória fotográfica comparável à de um adulto geralmente têm potencial excepcional. Se ele realmente demonstrar alto potencial e o nutrirmos corretamente, talvez eventualmente ele possa até enfrentar Bai Ning. Mesmo com talento de nível B, ele se tornaria a bandeira do clã Gu, Yue. E então ele diz a todos para irem dormir, já que a cerimônia de abertura é amanhã. Enquanto isso, 2 deles estão pensando: hehe, se este Fang Yuan tem tanto talento e pouca família, talvez com o apoio certo ele venha pro meu lado e terei centenas de anos de prosperidade. O ancião avisa que se forem competir, deve ser de forma justa e adequada. Ninguém deve usar truques que afetem a unidade do clã. Todos agradecem a ele e com isso eles saem. Enquanto o velho pensa que pelo menos parece haver alguma esperança para o futuro do clã. Chuva no telhado e de repente alguém reconhece a Vila Gu? Yue. É nosso querido Fang Yuan percebendo que está 500 anos no passado. De fato, a cigarra do outono havia funcionado e ele havia sido um item que serve para reverter o tempo. Entre as 10 criaturas místicas, ela ocupa o 7º lugar, então claramente não é algo simples. E agora que ele voltou, ele tem 500 anos de experiência a mais. Bom, pra ele um problema pro resto do próximo capítulo. Fala sobre uma lenda de um mar que existe dentro deste mundo. Ele governa o fluxo do tempo e a circulação de todos os seres. Ao usar o poder da cigarra, você pode nadar de volta contra a maré, retornando ao passado. Existem numerosos conflitos sobre a compreensão deste mito. A grande maioria parece não acreditar e diz que é mera fantasia. Muito poucos têm a coragem de acreditar em algo assim. Isso porque todos que usam a cigarra necessariamente morrem. O corpo inteiro e a energia da pessoa se tornam o combustível que alimenta a cigarra. Com a garantia da morte e a incerteza do que acontecerá e nem mesmo sabendo no que você se tornará depois de usar a cigarra, muito poucas pessoas têm a coragem de usá-la. No entanto, Fang se pergunta e se os rumores fossem falsos, e tudo isso apenas uma mentira elaborada. Se ele não estivesse prestes a morrer encurralado daquela forma, ele também não a teria usado. Mas neste momento, ele tem certeza de que renasceu. É uma pena que desde o início ele gastou uma quantidade absurda de esforço. Ele matou centenas de milhares, fez os céus o odiarem e provocou a vingança de incontáveis pessoas. Tudo isso apenas para finalmente conseguir refinar a cigarra, que é o que o trouxe ao passado. E obviamente, mesmo que ele tenha voltado à cigarra, não voltou com os Gus, que são este tipo de criatura, são basicamente a personificação de um poder. Existem mais do que um humano pode contar e alguns desaparecem depois de serem usados 2 ou 3 vezes. Também existem aqueles que podem ser continuamente usados desde que não sejam levados aos seus limites. Enquanto a cigarra é a única que pode ser usada apenas uma vez e desaparece para sempre. Fang, no entanto, acredita que não importa que ela tenha desaparecido. Ele pode simplesmente refinar outra. Ele só terá que matar metade do mundo de novo. Se ele conseguiu na vida passada, por que não conseguiria nesta vida? E mesmo que ele não consiga a cigarra, ele ainda tem a experiência de 500 anos, tesouros e coisas raras que ainda não foram descobertas. Eventos gigantescos, mudanças na história e até os gênios do futuro. Ele sabe quem são os mais fortes que nem sequer nasceram ainda, além da óbvia experiência de 500 anos de combate. O que ele não sabe agora é o que vai fazer. As coisas mais importantes que ele precisa estão separadas e distantes, e muitas delas só podem ser acessadas nos momentos certos. Além disso, obviamente, ele tem o principal problema, que é que ele nem sequer abriu seu mar de energia ainda.
Ele é apenas um humano comum que seria morto por um javali. Para evoluir o mais rápido possível e garantir a sobrevivência, ele precisa dos recursos deste clã. No estado atual, não há como ele ficar indo e voltando por essas montanhas perigosas. Mesmo assim, para alguém que viveu 500 anos no caminho demoníaco, essas montanhas eram pequenas. A aldeia Guyue parece mais uma corrente, mas a corrente que restringe o movimento também protege você do covil externo. E neste curto período, ficar nesta corrente é a melhor opção, pelo menos até ele alcançar o 3º nível de Mestre Gu. Felizmente, o despertar é amanhã, e ele poderá começar seu treinamento em breve. Ele ri sobre a palavra talento quando a porta se abre, e alguém aparece lá chamando Pelo, irmão mais velho. Ele entra desajeitadamente perguntando: "O que você está fazendo aí parado perto da..." Chuva Fang Yuan se vira e enfrenta ele, lembrando-se de seu irmão gêmeo, que responde: "Ah, vi que a porta não estava fechada, então vim aqui para fechá-la. É bom que você não esqueça que amanhã é a cerimônia de despertar. Por que você ainda não foi pra cama, irmão Fang Zhang?" Nem ficou surpreso com a indiferença de Fang Yuan. Desde criança sempre foi assim. Ele e gênios eram sempre assim, diferente das pessoas comuns e incompreensíveis. E Fang Zhang, mesmo tendo a mesma aparência, se sentia tão comum quanto uma tia. Eles nasceram do mesmo ventre no mesmo momento. Então por que os céus eram tão injustos? O irmão que agora era considerado o mais velho tinha talento incomparável, enquanto ele não era nada mais que uma pedra. Ao redor, muitos até comentavam que era inacreditável ele ser o irmão de Comprosas, Fang Yuan. E Zhang começou a sentir raiva até olhando no espelho. O talento de Fang era como uma pedra em seu coração. Quanto mais forte seu irmão se tornava, mais silencioso ele ficava. Diante disso, Fang Yuan ri. Ambos os pais morreram em uma missão do clã quando ele tinha 3 anos de idade. O tio e a tia aceitaram cuidar deles, mas na verdade eles só fizeram isso para ficar com a herança que os pais deixaram. Inicialmente, o plano de Fang Yuan era esconder suas habilidades e ganhar tempo. No entanto, suas vidas se transformaram em caos tão rapidamente que ele foi forçado a usar o que sabia do planeta Terra para sobreviver. O clã começou a apoiá-lo e com isso os tios se tornaram mais cautelosos. Porém, o excesso de atenção fez ser melhor para ele manter uma aparência fria e distante. Como isso aconteceu quando eram muito jovens, seu irmão nem se lembra de como eram tratados pelos tios antes dele mostrar talento, e até acredita que os tios são pessoas boas. Por causa disso, ele começou a ressentir Fang Yuan. E no momento em que Zhang descobriu que tinha talento de grau A, ele começou a suprimir nosso demônio que já sabe que despertará como um simples talento de grau C. Era engraçado pra ele como o destino tinha essas piadas cruéis. Ele, que é considerado o irmão mais velho e também um gênio, há mais de uma década despertará um talento de grau C, enquanto o garoto mais novo que todos subestimavam será abençoado com talento de grau A. No momento em que isso acontecer, a maneira como cada um é tratado será completamente revertida. Fang Zheng será visto como um dragão ascendendo aos céus e Fang Yuan como uma fênix caindo na terra. É óbvio que ele odiava tudo isso, mas isso foi há 500 anos. Ele não tem nada a ganhar com ressentimento. E agora, vendo de outra perspectiva, ele pode até entender seu irmão. O irmão que se sentia inadequado, o tio e a tia que competiam dentro do clã e até os inimigos que ele enfrentaria centenas de anos a partir de agora. Os fortes se alimentam dos fracos porque o mundo é a sobrevivência do mais apto. Esta é a única regra imutável. Todos são movidos por suas ambições e se agarram a qualquer oportunidade que encontram. Neste mundo de guerra e derramamento de sangue, não há nada que não possa ser compreendido. Uau, segunda lição de não há certo ou errado para Fang Yuan, apenas pessoas fazendo o melhor para sobreviver. E às vezes o melhor caminho para alguém é pisar em outro. E é por isso que ele diz que se alguém bloquear seu caminho, não importa quem seja ele, simplesmente os matará. As motivações que ele carrega em seu coração são vastas. Ele sabe que o caminho que quer seguir só é possível se ele pisar no mundo inteiro e todos se tornarem seus inimigos. Uma jornada solitária e cheia de sangue. No entanto, vingança não era sua intenção. Ele olha para o lado e diz ao seu irmão que ele pode sair. Mas o garoto está lá todo assustado. Um olhar de Fang Yuan o fez se sentir nu na neve, incapaz de guardar quaisquer segredos. Com voz trêmula, ele sai dizendo: "Te vejo amanhã, irmão." Ele pausa um pouco lá fora e então foge. O próximo capítulo, ao amanhecer, alguém prepara algo para fazer um
barulho e acordar todo mundo. Fang Yuan, cheio de rugas nos olhos, o garoto tem 15 anos e já está ficando velho. Ele passou a noite pensando em tantas coisas que dormiu cerca de 2 horas. Este corpo era terrível, nem havia começado a cultivar. E até uma simples noite sem dormir o deixou fraco e exausto. No entanto, isso não abalou séculos de experiência e determinação. Ele abre a janela, vendo que a chuva de primavera terminou quando uma garota lá embaixo chama pelo jovem mestre Fang Yuan e diz que ele está acordado. Ela sorri e diz que está subindo para lavar o garoto. E aqui estamos mão na água, ela limpa seu pescoço e então envolve o garoto no macacão. Aparentemente ela está colocando tudo que tem em exibição, mas Fang Yuan está distraído. Ela pode parecer doce e inocente, mas não é nada mais que uma espiã da minha tia sem coração e vazia, pronta para se virar contra mim a qualquer momento. Nisso, Fang Zhang abre a porta, chama por seu irmão e a vê lá agarrada passando a mão sobre o peito do garoto. Shang pensa ela algum dia cuidará de mim assim. Mesmo tendo um servo, ela não é nada como Shangui. Em vez de ser jovem e bonita, ela é toda velha e enrugada. Sem mencionar que eu só tenho um servo porque Fang Yuan pediu a minha tia para enviar alguém para me ajudar. E mesmo sendo uma serva, ela não pode ser subestimada, pois ela é a filha da Ciorá. Shen cuida de toda a casa e tem a confiança de todos. Sua autoridade não é nada normal e mesmo assim Fang Yuan a afasta e diz que ela não precisa cuidar de tudo. Porque na vida passada ele foi enganado pelo charme dela e até desenvolveu sentimentos. Se ele tivesse recebido um talento de grau A como todos imaginavam, ela certamente se tornaria sua concubina. Seu status iria de serva a amante e com isso ela teria garantido seu futuro. No entanto, após a cerimônia, ela começou a olhar para ele de forma completamente diferente. Mas isso é algo com que ele não se importa. Mas ele então se vira e diz a ela que pode sair. Shang Kui faz uma expressão irritada, então o encara e então desajeitadamente abaixa o olhar e sai. Fang Yuan se vira para Zhang e pergunta se ele está pronto, que desajeitadamente diz que sim. Fang Yuan percebe que seu irmão também não dormiu. Bem, mas hoje nada mais importava e era hora de ir. Com isso, eles seguem pela estrada da aldeia enquanto todos reconhecem os irmãos. Fang. Uau, aquele é Fang Yuan. Ele realmente é o escolhido. Verdadeiramente, ele é o garoto cheio de talento, mas sem expressão no rosto. Fang Yuan acha engraçado por causa do talento que eles acham que ele tem e toda a inveja que sentem. Todo o ódio por seu fracasso foi amplificado. Outros comentam: uau, olhe para Fang Zheng. Não é ele o garoto sem talento. Ele parece fraco só de olhar considerando quem é seu irmão. É uma pena. Agora teremos que esperar e ver que grau ele recebe. Enquanto o sol se põe atrás das montanhas, Fang Zheng estende a mão e sente algo estranho. De repente ele se encontra na escuridão caindo no mar com a sensação de se afogar. Ele precisa se acalmar e apenas continuar seguindo em frente. No entanto, quando olha à frente, ele vê Fang Yuan olhando para ele achando estranho. Em um flash, seu tio e tia vêm a mente os dois que sempre estavam tramando pelas costas, manipulando-os para criar esta competição, semeando inveja entre os irmãos. No passado ele era inexperiente e não podia ver através disso. Seu irmão também era ingênuo e inocente, o que permitiu que o plano do tio tivesse sucesso. Mas agora ele é uma pessoa diferente. Alguém com conhecimento que poderia rivalizar com os imortais. A cerimônia está se aproximando, então mudar a situação será difícil. No entanto, talvez com o conhecimento que possui e métodos considerados demoníacos não seja possível. Ele poderia até transformar Shen Kui em uma concubina. Mesmo uma simples noite sem dormir o deixava fraco e exausto. Porém, isso não abalava séculos de experiência e determinação. Ele abre a janela e vê que a chuva de primavera terminou quando uma garota lá embaixo chama pelo jovem mestre Fang Yuan e diz que ele acordou. Ela sorri e diz que está subindo para lavar o garoto. E aqui estamos mão na água, ela. Limpa o pescoço dele e então veste o garoto no macacão. Aparentemente ela tá colocando tudo que tem em exibição. Mas Fang Yuan tá distraído pensando que ela pode parecer doce e inocente, mas não passa de uma espiã da tia sem coração e vazia, pronta para se virar contra ele a qualquer momento. Nisso Fang Zhang abre a porta e chama pelo irmão vendo a ali grudada, passando a mão no peito do garoto. Shang pensa se ela um dia cuidará dele assim mesmo, tendo uma serva que não é nada como Shang Kui, pois em vez de ser
Jovem e bonita é toda velha e enrugada, sem mencionar que ele só tem uma serva porque Fang Yuan pediu a tia pra enviar alguém pra ajudá-lo. E mesmo sendo serva, ela não pode ser subestimada, pois é filha da Senhora Shen, que cuida de toda a casa e tem a confiança de todos com uma autoridade nada normal. Mesmo assim, Fang Yuan a afasta e diz que ela não precisa cuidar de tudo, porque na vida passada foi enganado pelo charme dela e até desenvolveu sentimentos, e se tivesse recebido o talento Grell, como todos imaginavam, ela certamente se tornaria sua concubina. Seu status iria de serva para amante e com isso ela teria garantido seu futuro. Porém, após a cerimônia, ela começou a olhar para ele de forma completamente diferente, mas isso é algo que ele não se importa mais. Ele então se vira e diz que ela pode ir. Shan Kui faz uma expressão raivosa e então o encara e depois, constrangida, baixa o olhar e sai. Fang Yuan se vira para Zhang e pergunta se ele está pronto, que desajeitadamente diz que sim. Fang Yuan percebe que seu irmão também não dormiu bem, mas hoje nada mais importava e era hora de ir. Com isso, eles seguem pela estrada da vila, enquanto todos reconhecem os irmãos Fang, pensando que aquele é Fang Yuan, realmente o escolhido, verdadeiramente o garoto cheio de talento, mas sem expressão no rosto. Fang Yuan acha engraçado por causa do talento que pensam que ele tem e toda a inveja que sentem. Todo o ódio por seu fracasso foi amplificado, enquanto outros comentam sobre Fang Zheng. Não é o garoto sem talento que parece fraco só de olhar, considerando quem é seu irmão. Que pena. Agora teremos que esperar para ver que grau ele recebe. Enquanto o sol se põe atrás das montanhas, Fang Zheng estende a mão e sente algo estranho. De repente ele se encontra na escuridão e cai no mar com a sensação de se afogar, precisando se acalmar e apenas continuar avançando. Porém, quando olha à frente, ele vê Fang Yuan o encarando, achando estranho. Num flash, seu tio e tia vem à mente os dois, que sempre tramavam pelas costas deles e os manipulavam para criar essa competição, semeando inveja entre os irmãos, e no passado ele era inexperiente e não conseguia enxergar isso. Seu irmão também era ingênuo e inocente, o que permitiu que o plano do tio tivesse sucesso. Mas agora ele é uma pessoa diferente, alguém com conhecimento que poderia rivalizar com os imortais. A cerimônia está se aproximando, então mudar a situação será difícil, mas talvez com Fang Zheng poderia ser completamente suprimido. Seu tio e tia, até mesmo todos os anciãos do clã. Ele pode pensar em centenas de formas de derrotar cada um deles. Porém, ele não sente vontade de fazer isso. E daí, se Shen Kui fica mais bonita, sem lealdade ela não vale nada. Qual o problema de Fang Zheng ser seu próprio irmão? Ele ainda pode ser descartado a qualquer momento. Seu tio, tia ou os anciãos. Todos eles são apenas figuras passageiras em sua vida. Então, por que ele se esforçaria tanto e perderia tempo com pessoas assim? Ele será misericordioso e, desde que ninguém atrapalhe seu caminho, ele não tem motivo para se preocupar com eles. No próximo capítulo, finalmente chegam ao templo, que está lotado. O ancião se adianta e diz que é bom ver que foram pontuais. Hoje é o dia da cerimônia, um ponto de virada na vida de todos. Com isso, Fang Yuan desce por uma escadaria e se encontra em um lugar cheio de cristais. Entre eles, ele relembra que há centenas de anos atrás, o clã Gu Yue migrou das terras centrais para esta região nas montanhas Qing Mao. Foi então que descobriram esta nascente espiritual na caverna subterrânea, um lugar que produzia muita pedra primordial, e dizem que este foi o motivo da fundação da vila Gu Yue ali. O velho olha para todos com a água atrás dele e logo depois um vasto campo de flores. Conhecida como Orquídea da Lua, era alimento para inúmeros tipos de Gu. Lembre-se, um Gu é a personificação do poder como a cigarra. Fang Yuan sabe que este mar de flores é considerado o maior ponto de cultivo do clã Gu Yue. Todos ficam maravilhados, dizendo que o lugar é maravilhoso e incrivelmente belo. Com isso, o ancião pega o livro e diz que chamará um nome de cada vez. Quem for chamado deve atravessar até o outro lado das flores e caminhar em linha reta o máximo que puder. Quanto mais longe forem, melhor. Todos gritam que entendem. E, obviamente, quanto mais longe você vai, melhor seu talento inato. Com os punhos cerrados, ele tem certeza de que se conseguir uma boa nota, sua vida inteira mudará.
O primeiro nome chamado é Shenbo. Ele entra na água, atravessa o rio e segue em direção às flores. Com os dentes cerrados, ele dá o primeiro passo, depois o segundo passo e no terceiro repetindo pra si mesmo. Vá mais um passo. Mas nada acontece e o ancião suspira. Shenbo 3 passos. Talento insuficiente para se tornar um mestre Gu. O pobre rapaz sai derrotado e então alguém chamado Zhao Ge é chamado. Fang Yuan observa pensando: nem todos têm talento suficiente para se tornar um mestre Gu. Geralmente apenas 5 em cada 10 pessoas têm o mínimo necessário. O clã Gu Yue é um pouco diferente e chega a 6 em cada 10. Isso acontece porque o grande ancestral da primeira geração foi uma figura lendária e devido à forma como cultivou toda a sua linhagem carregava genes fortes. É por isso que a média no clã Gu Yue está acima do normal. O velho olha para todos e diz: outra falha. O próximo é alguém chamado Mo Bei. Ele atravessa o lago, começa a caminhar, dando 1, 0, 2, 0, 3, 0 passos. 36 passos no total. As pessoas ficam surpresas e o ancião o elogia dizendo que Mo Bei tem talento de nível B. Ele pede ao garoto que se aproxime porque quer ver o ser primordial que ele possui, que é basicamente a reserva de poder. Então ele coloca a mão em seu ombro e o elogia dizendo que ele tem um C de tamanho 6x6. Isso significa que pode ser treinado vigorosamente. Isso mostra que uma pessoa pode ter talento de DA, desconsiderando aquele sem talento algum. Um nível desse treinado desde a juventude pode se tornar um mestre Gu de nível 1, suficiente para ser a fundação de sua família. Um talento nível C após 2 anos se torna um mestre de nível 2 e pode ser um dos pilares do clã. Alguém com nível B é algo que o clã inteiro cuida, porque eventualmente pode se tornar um dos anciãos. Com 6 a 7 anos de treinamento, poderia até alcançar o nível 3. E então vem o nível A. Apenas a existência de alguém deste nível é considerada uma bênção para o clã. Alguém que deve ser cuidado da melhor forma possível e em cerca de 10 anos se tornaria um mestre Gu de nível 4. A partir desse momento estaria qualificado para a posição de mestre do clã. De volta à reunião, o ancião o elogia e diz que contanto que continue treinando arduamente, pode eventualmente se tornar um dos anciãos, então é bom dar o seu melhor. Ao fundo, um dos mestres ri dizendo: "Oh, que você acha do meu neto, hein? Ele não é nada mal, Sr. Xilian." Aparentemente, o de cabelo vermelho é Xilian, que não gostou muito do tom. 1 hora depois, o ancião está hesitante, pensando que a linhagem está se enfraquecendo. Nos últimos anos, o clã não tem nenhum mestre para fortalecer a linhagem. Na 4ª geração, apenas o líder tinha nível 5, mas pereceu cedo e não deixou descendentes. Estas gerações do clã Gu Yue estão ficando cada vez mais fracas. Então Xisheng é chamado. Certamente ele é parente de Xilian e chega muito nervoso. Ele já está no meio das flores no passo número 35. 36. O ancião sorri agora. Todos estão comentando. Xilian diz a Mo Sheng para dar uma olhada. Seu garoto é talentoso. Porém, Fang Yuan está lá pensando: espere 1 minuto, se me lembro corretamente, Qi Cheng e sua família foram punidos por trapacear na cerimônia de despertar. A verdade é que ele tem apenas talento de nível C, mas seu avô de alguma forma ajudou a falsificar os resultados, razão pela qual acreditaram que ele tinha talento de nível B. A verdade é que se eu quisesse trapacear, há inúmeras formas de fazer isso. Alguns métodos são muito mais difíceis de detectar do que o que ele está usando. E com talento de nível B, por exemplo, eu receberia apoio imenso do clã, mas não pude preparar nada, infelizmente, já que renasci ontem. Basicamente, ele trapacearia se pudesse. É só uma pena que não possa. Porém, o mais perigoso é que se ele tivesse trapaceado, não seria capaz de falsificar seu cultivo e desenvolvimento e eventualmente seria exposto. Por outro lado, o Xisheng é diferente, já que seu avô é um dos anciãos. Como uma das posições com mais autoridade, ele pode facilmente encobrir seu neto. Tudo isso é por causa da disputa entre os 2 anciãos que querem mostrar quem tem o melhor neto. Ele escondeu isso muito bem na vida passada e se não fosse por um certo incidente, a verdade nunca teria vindo à tona. Fang Yuan começa a considerar: e se eu expuser tudo isso agora, talvez eu pudesse até ganhar uma pequena recompensa do clã. Mas então eu também ofenderia o poderoso Xilian, que é o ancião da família, o que não seria uma coisa sábia a se fazer. Também não há como eu extorquí-lo, já que, com meu baixo status, tudo isso apenas se voltaria contra mim. O monólogo é interrompido quando o nome de Fang Yuan é chamado. O próximo capítulo começa falando sobre uma das lendas mais antigas, o Gu da Esperança. Na lenda, quando o mundo foi formado e era apenas uma terra de selvageria e dilemas perigosos entre as hadas Sei, feras mais selvagens que vagavam pela terra, o primeiro humano apareceu.
Seu nome era Renzu. Todos ao seu redor estavam interessados em devorá-lo. Renju, porém, não tinha um corpo duro como rocha, nem dentes afiados ou garras de fera selvagem. Então, como ele poderia lutar contra todos esses dilemas? A fonte de alimento era instável e ele tinha que se esconder todos os dias. O primeiro humano estava no fundo da cadeia alimentar e mal conseguia sobreviver. Foi neste momento que um Gu veio até ele e disse: "Se você desistir de sua vida, nós o ajudaremos a superar essas dificuldades." Com isso, Renju entregou sua juventude aos 3 maiores Gu. Este Gu lhe deu força e com essa força sua vida começou a mudar. A fonte de alimento se tornou estável e ele pôde se proteger. Ele lutou bravamente e sem piedade, derrotando inúmeros problemas, mas logo percebeu que força não era tudo. Quando enfrentou um grupo de problemas, força não era tudo. Renzu refletiu sobre a derrota amargamente, incapaz de encontrar uma resposta, entregou os anos intermediários de sua vida ao Gu mais belo de todos e este segundo Gu lhe deu sabedoria. Com isso, Renju começou a entender como pensar e refletir. Com essa sabedoria adquirida, ele foi capaz de alcançar muitos mais objetivos que anteriormente pareciam impossíveis. Com isso, ele não apenas matou inúmeros problemas, mas também os consumiu e até bebeu seu sangue. Ele sobreviveu com tenacidade, mas coisas boas não duram para sempre e, eventualmente, Renju envelheceu. Conforme seus problemas cresciam com sua idade, o Gu perguntou: "Humano, o que você deseja? Você não tem mais nada a nos oferecer." Percebendo isso, a força e a sabedoria o abandonaram. Sem as duas ao seu lado, Renju foi mais uma vez cercado por seus problemas, velho, e incapaz de escapar. Seus dentes velhos e frouxos que haviam caído não conseguiam nem mastigar plantas e frutas e Renju desabou fraco no chão, se rendendo a todos os dilemas ao seu redor. Foi então que algo apareceu diante dele e disse: "Humano, aceite-me e eu te ajudarei a escapar de qualquer dilema." Renju respondeu ao Gu que ele não tinha mais nada a oferecer. A força e a sabedoria o haviam abandonado. Ele tinha no máximo alguns poucos anos de vida que não eram tão valiosos quanto sua juventude. Se ele desse qualquer coisa neste momento, sua vida terminaria imediatamente. Mesmo que naquele segundo ele estivesse cercado por dilemas, pelo menos ele não morreria instantaneamente. Ele queria viver o máximo possível, mesmo que fosse apenas por mais um segundo. E é por isso que esse novo Gu deveria ir embora. Ele, Renzu, não tinha nada que quisesse dar a ele. O Gu, no entanto, respondeu que entre os 3 ele tinha os menores pedidos. Se o humano oferecesse apenas seu coração, seria suficiente. Ao ouvir isso, Renju então estendeu sua mão e disse que estava bem. Ele daria seu coração. Esse era o Gu da esperança que lhe disse para fugir. Foi então que Renju entendeu que o que os dilemas da vida mais temiam era a esperança. E a partir daquele dia, toda vez que ele enfrentava qualquer problema, ele dava seu coração a isso. Em breve entenderemos como isso se relaciona com Fang Yuan. A lição aqui parece positiva, mas a verdade é que a esperança só existe no desespero. Ela não salva Renzu. Ela não remove seu sofrimento nem garante seu sucesso. Sem mencionar que ela só aparece depois que ele perdeu tudo. Para Fang Yuan é mais como se a esperança não te salvasse, ela apenas te dá força suficiente para suportar o sofrimento até encontrar uma resposta. E naquele momento o nome de Fang Yuan é chamado... Ele sorri pensando que está ficando cada vez mais interessante. Ele atravessa o lago e dá os primeiros passos. Sua perna começa a ser envolvida por uma energia dourada e ele diz a si mesmo que o Gu da esperança havia começado a se mover. Então uma energia aparece em seu peito enquanto o ancião o observa. Todos ao redor dizem que o poder se concentrando nele era menor do que o esperado e o ancião tem certeza de que esse não era o sinal de talento de grau elevado. Fang Yuan já havia dado 23 passos. Então ele se concentra, fecha o punho e... para 2, 6, 2, 7 até sentir algo em seu peito. Suas pupilas dilatam sua respiração se torna ofegante e ele começa a perder a consciência. Então ele para por um segundo e diz a si mesmo que a cerimônia de despertar foi seu sucesso. Este foi o primeiro passo em sua esperança de alcançar a imortalidade. A fenda que ele possuía era misteriosa e incomum e... embora estivesse dentro de seu corpo, ela não compartilhava espaço com nenhum órgão. Era imensa e minúscula ao mesmo tempo, e... muitos a conheciam como o Mar da Abertura Primordial. Uma pequena membrana de luz sustentava tudo e o talento de Fang Yuan só conseguiu alcançar 44% da abertura de seu mar. Esta era a limitação de alguém com talento de grau C. De agora em diante, gotas podiam cair no mar primordial e isso representaria sua vitalidade e alma. Em outras palavras, ele estava dando os primeiros passos para se tornar um mestre Gu de grau 1. Ele tenta dar outro passo, mas coloca a mão no joelho dizendo... e assim como ele havia previsto, ele não consegue dar nem mais um passo adiante, assim como na vida passada.
O ancião ao lado dele pergunta se ele realmente não consegue continuar. Fang Yuan olha para trás e se afasta. Naquele momento todos ficam chocados. Como o lendário Fang Yuan pôde dar apenas 27 passos, isso era talento de grau C. Era impossível pensar que alguém visto como gênio do clã fosse tão fraco. Eles devem ter cometido um erro. Algo está errado. Todos tinham certeza de que o irmão mais velho teria talento de grau A. Fang Zeng está ali pensando que não só ele tinha certeza do talento de Fang Yuan, mas os tios, a tia, o clã inteiro. Os anciãos, por outro lado, têm um olhar severo, se perguntando se os resultados estão errados, o que aconteceu. O organizador do teste, no entanto, assustado, diz que todos estavam assistindo. Trapacear é muito difícil, mas um dos anciãos interrompe e diz sim. Às vezes, jovens talentosos na escrita, memória, até força e agilidade possuem um mar primordial poderoso, mas nada disso garante que ele realmente despertaria como grau A. O ancião coloca a mão no rosto desapontado, dizendo que as esperanças do clã foram destruídas. De fato, as gerações atuais do clã Guiyue eram extremamente mais fracas que as primeiras. No próximo capítulo, vemos a vida de Fang Yuan passando. No momento em que ele recebeu o grau C, ele estava em choque. O pobre garoto caiu na água assustado enquanto todos o encaravam. Até ele não conseguia acreditar, mas agora no presente, ele estava calmo. Encarando sua mão, ele diz que quando problemas surgem, a única coisa que você pode fazer é dar seu coração à esperança. Se outros se sentem desapontados, então deixe-os continuar a se sentir assim. O que mais eles podem fazer? O que as expectativas e decepções de outras pessoas têm a ver com ele? Ele segue seu próprio caminho. Deixe os outros ficarem tão desapontados, desiludidos e infelizes quanto quiserem. O ancião suspira mais uma vez e chama por Fang Zeng, que fica nervoso e tropeça batendo o seu. No outro cai. Na água e todos, Riem, o ancião, já coloca a mão no rosto dizendo, pelo amor de Deus, esses irmãos Fang não eram nada especiais. Ele estava sendo envergonhado hoje por esta família. O pobre garoto se encarando na água assustado. Quando de repente alguém vem ao lado dele. Levanta e o Ankara Zeng está todo tremendo, não sabendo o que dizer, tossindo. Ao redor todos riem dizendo que os irmãos são idênticos até nos seus problemas. O ancião tá lá esperando até que Fang Yuan vá ao ouvido de Zeng e diga algo. O caminho para o futuro será interessante. Aparentemente é algo positivo, pois Zeng cora levemente. Depois de olhar para Fang Yuan por mais um segundo, ele se vira e segue em direção às flores. Ele nunca imaginou que seu irmão fosse tão calmo. Ele fecha os olhos e começa a andar pensando se fosse ele. De repente ele é despertado por alguém gritando 43 passos. O velho sorri dizendo que era talento de grau A. Todos os anciãos estão agora atônitos. Fazia 3 anos que um talento desse nível aparecia no clã Guiyue. Era inacreditável. Liang comenta finalmente a linhagem Gu havia recebido alguém para ressuscitar seu poder. A família Ti já aceita adotar o garoto Fang Zeng neste momento. No entanto, a discussão começa com outro dizendo de jeito nenhum. A família Ti era fraca, corrupta e imoral. Eles não tinham o que era necessário para guiar alguém com esse tipo de força. Era melhor para a família Mo criá-lo. Todos estão brigando pelo garoto quando o outro. Velho diz que todos são desqualificados. Apenas o líder atual tem a qualificação para criar alguém com talento de grau elevado. O último dos anciãos observa e com isso uma semana passa. Em um dia ensolarado em uma sala, o homem explica que os Gu são uma essência do céu e da terra. O mundo tem centenas de espécies, centenas de Gu. Eles vivem ao nosso redor desde o chão até as plantas. Um talento de grau B significa que alguém pode acessar até 70% de seu mar, enquanto um indivíduo de grau A pode utilizar até 90%. Esse tipo de pessoa está quase garantido de se tornar um mestre de cultivo. Apenas eles podem alcançar o grau 5 e qualquer um que vá além disso se torna uma lenda. No entanto, enquanto o instrutor está dando esta palestra, alguém está dormindo na sala de aula. Outra pessoa sussurra. Nossa, ele tem dormido na aula a semana toda. Dizem os boatos que ele tem vagado pela vila à noite de maneira estranha. Todo dia ele está lá fora com um jarro de vinho bebendo. É realmente triste ver alguém que já foi considerado um gênio acabar com um talento de grau C. Observando. Fang Yuan deitado ali, o velho pensa. Uma semana e ele ainda está assim. Devo ter me enganado ao pensar que este garoto era um gênio. Já conversei com ele inúmeras vezes, mas foi tudo em vão. Ele está fazendo o que quer dormindo na aula e dando dor de cabeça a todos. Tanto faz, ele é apenas um talento de grau C e agindo assim o clã só perde ao investir qualquer coisa neste garoto.
Ele retorna da aula falando sobre como a vila foi criada pelos únicos 2 mestres de grau 5 e ancestrais que estabeleceram tudo aqui. Muito tempo depois, o quarto líder do clã apareceu com um talento incomparável que também eventualmente alcançou o grau 5. O conhecimento que possui e métodos considerados demoníacos não seja impossível. Muito tempo depois, o quarto líder do clã apareceu com um talento incomparável que também eventualmente alcançou o grau 5. Se não fosse por um demônio desavergonhado e um ataque preciso, ele poderia ter alcançado nível 6 ou talvez não, quem sabe. Todos amaldiçoam o chamado Monge da Flor do Vinho, dizendo que esse desgraçado arruinou a linhagem futura do clã Gu. O famoso Monge da Flor era um mestre de nível 5 notório por forçar garotas que não o queriam. Ele viajou por todas as montanhas Qinmao e cometeu inúmeros crimes na aldeia Gu, mas foi descoberto pelo líder daquela geração. Após dias de batalhas brutais, o monge foi eventualmente trazido de joelhos implorando por perdão. O quarto líder foi misericordioso e poupou sua vida. No entanto, em um momento de distração, o monge aproveitou e conseguiu um ataque furtivo. Tomado pela fúria, o quarto ancião o matou, mas os ferimentos e o veneno eram incuráveis e ele eventualmente morreu. Mesmo com tal morte, ele é visto como um herói que se sacrificou pela aldeia. Fang Yuan abre os olhos e se alonga, comentando que em uma vida passada alguém também encontrou a herança dessa história. Então por que é tão difícil para ele encontrá-la agora? Ele se lembra de um dos mestres do clã que teve o coração partido e começou a beber. 2 meses depois, quando estava dormindo fora da aldeia, um estranho verme do licor o encontrou uma criatura muito rara. O homem decidiu segui-lo e dentro encontrou os ossos e a herança do velho monge do licor. Com isso, ele se beneficiou muito, seu poder aumentou e até a garota que o havia deixado voltou. O problema para Fang Yuan é que ele só ouviu fragmentos desta história, então não tem ideia de onde exatamente este homem encontrou. Não é como se ele soubesse que renasceria nesta época. A questão permanece onde exatamente o homem da primeira história morreu para que ele possa encontrá-la antes do outro. Nas últimas semanas ele comprou vinho e tem andado pela aldeia. Mas infelizmente o verme do licor nunca apareceu. Esta criatura tem um poder de vitalidade muito alto e seria muito melhor do que qualquer coisa que o clã pode oferecer. Que pena que num piscar de olhos já era abril e agora ele está ficando sem tempo precisamente. Por causa do que tá vindo. Os professores disseram que eles aprenderam tudo sobre abrir o mar e como concentrar essência no corpo. Era hora de todos eles refinarem seu primeiro Gu. Quando esta aula terminasse, todos deveriam ir à sala da academia e selecionar um dos vermes que ofereciam. Somente quando terminasse de refinar seu primeiro Gu, poderiam retornar para participar das aulas. Esta também foi a primeira tarefa que receberam e quem a completasse primeiro receberia uma recompensa de 20 pedras primordiais. É por isso que Fang Yuan está procurando aquele do licor. Porque aqueles da meia-noite que o clã oferece devem ser medíocres. Todos correm em direção à sala da academia, enquanto a história diz que para um mestre Gu refinar criaturas é a chave para a força todos. Estão animados? E um cara com uma bandana diz para eles formarem uma fila agora porque é um de cada vez. As portas se abrem logo depois e que eles, na fila, veem as pessoas à esquerda saindo sorrindo. No meio da sala há um vaso de incenso. E vários potes na parede. Fang Yuan nota que os Gus, como os mestres, também são divididos em 9 níveis e todos aqueles nesta sala eram de nível 1. Normalmente isso está correto, pois um mestre de nível 1 só pode usar um Gu de nível 1. Para usar algo acima do seu nível, você teria que pagar um preço muito alto. Sem mencionar que precisaria de alguma forma alimentar esta criatura, e mestres de nível 1 não podiam arcar com isso. E é por isso que todo novato recebe uma criatura de nível 1 a menos que seja uma situação muito especial. O que poucos sabem é que há grande significado na primeira criatura que o mestre refina. Ela se tornará uma parte vital e estará eternamente conectada à sua vida. Se a primeira criatura morrer, o mestre também paga um preço muito alto. É por isso que Fang queria encontrar o verme do licor e refiná-lo, mas infelizmente ele ainda não encontrou nada sobre isso. Ele também não sabe se conseguirá encontrá-lo ou se outra pessoa vai. Só para garantir, ele vai primeiro pegar o Gu do Luar. Este é uma das escolhas mais comuns em seu clã. Este Gu não é criado pela natureza. É cultivado pelo método secreto do clã Gyu. Por esta razão, não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Muitos até diriam que é basicamente um símbolo do seu clã. Ele está saindo frustrado porque aquele Gu do licor era muito mais precioso comparado a este. Mesmo que o do luar fosse uma especialidade de sua aldeia, ele ajuda muito menos no cultivo do que o do licor. E então aqui estamos mais uma vez. Então meu amigo me vê com 2 garrafas de vinho.
Todo dia ao anoitecer, Fang Yuan tem feito isso. Ele compra e começa a andar pela aldeia esperando que o Gu do licor apareça. O cara gordinho vai pegar as pedras e agradece ao garoto por vir comprar. As chamadas pedras primordiais são a moeda deste mundo e ao mesmo tempo condensam a energia e a matéria essencial. São extremamente importantes para auxiliar o mestre Gu em seu cultivo. Elas têm tanto um atributo financeiro quanto propriedades utilizáveis. No entanto, Fang Yuan estava gastando todas da mesma forma, mesmo achando que talvez não fosse suficiente. Ele deixa o lugar lembrando que são 2 jarros de vinho todo dia e nos últimos 7 dias não teve nenhum sinal de nada. O dinheiro que havia economizado está quase todo gasto. E é um problema, já que o dinheiro é a pedra primordial que também poderia estar ajudando a evoluir. Usando pedras suficientes, você pode acelerar ao ponto de se aproximar daqueles que têm um grau acima do seu. E infelizmente amanhã ele não terá mais pedras para comprar o vinho. A questão permanece: se o Gu do licor não aparecer, o do luar realmente terá que ser meu vital. O ancião da academia disse que a primeira pessoa a refinar ganharia 20 pedras. E neste momento todos devem estar em casa competindo por esta posição, o que era algo injusto, já que na realidade esta é uma competição que testa mais o talento. Ele com seu talento de nível C não tem chance de vencer. Quando estava olhando para a cidade, alguém grita com ele, fazendo-o olhar para trás, perguntando se ele foi à taverna comprar bebidas novamente. Fang Zeng dizendo que todos estão preocupados, o tio e a tia ele tem que parar de beber. Há muitas pessoas que se importam com ele que não querem vê-lo assim. Fang Yuan diz que é engraçado como os humanos mudam em um mês. Apenas uma semana após o despertar, tudo ficou completamente virado de cabeça para baixo no relacionamento entre ele e seu irmão mais novo. Fang Yuan caiu das nuvens e perdeu seu título de gênio e foi destruído sem piedade. E Fang Zeng começou a florescer em direção aos céus como uma nova estrela. Para o garoto que se sentia no fundo do poço cercado pela escuridão e de repente foi tirado de lá e trazido para os céus, e a luz era difícil se adaptar. De um momento para o outro. Ele que era ignorado e desconhecido agora tinha pessoas constantemente apontando dedos. Era quase como se fosse uma criança aprendendo a andar neste novo mundo, caindo e tentando entender o que era a vida. Fang Zeng continua pensando: uau, é isso que meu irmão sempre passou. Ao mesmo tempo que era algo maravilhoso, era extremamente difícil. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Fang Zeng não conseguia deixar de lembrar das vozes dizendo que o irmão mais velho havia caído em depressão e se tornado um bêbado. Ele não voltava para casa à noite, até dormia durante as aulas. Zeng não conseguia acreditar. O irmão mais velho, que era visto como um gênio que era uma sombra sobre ele, está agora neste estado de ruína e desespero. Naquele momento ele pensou: espere, isso não é prova do meu próprio crescimento. E pouco a pouco ele chegou à conclusão de que o grande irmão mais velho era apenas uma pessoa normal afinal. Ele, Fang Zeng, é o escolhido, essa é a verdade. Então ele diz a Feng Yuan que ele precisa acordar para a vida. Mas ele continua com os mesmos olhos sem emoção. Zeng olha fixamente para ele por um segundo e então desvia o olhar. Naquele momento ele se pergunta qual é o seu problema. Porque você nem tem coragem de olhar seu irmão mais velho nos olhos. Eu mudei completamente. Mas então Fang Yuan passa perguntando o que você está olhando, vamos? Zeng não gostou de nada disso. Mas continua seguindo. Na sombra, o sol começa a se pôr e... Chegamos à casa do tio dizendo que num piscar de olhos ambos já têm 15 anos. Era incrível que ambos se tornaram mestres Gu, especialmente Fang Zeng. O tio diz que está muito orgulhoso e é por isso que vai dar a ele 6 pedras primordiais. O servo as entrega enquanto ele diz que para refinar o Gu eles terão que consumir muita essência, então precisarão destas. Fang Yuan as pega sem dizer muito. Enquanto Zeng agradece todo feliz, dizendo que nunca imaginou que receberia algo assim. Ele se levanta e diz que sempre as levará em seu coração e nunca esquecerá disso. A tia pede que ele se sente e se acalme dizendo que eles não são seus filhos diretos, mas sempre os criaram e estão orgulhosos disso. Para o tio e a tia, eles eram como filhos de verdade. Eles frequentemente até pensavam que se pudessem se tornar seus filhos seria a melhor coisa do mundo. Então o tio diz: eu estive conversando com sua tia e estamos pensando em finalmente adotá-lo de verdade. Genuinamente você fará parte da família. Fang Zeng, você gostaria disso. Imediatamente ele sorri todo feliz, juntando as mãos, dizendo que desde que seus pais morreram, ele sempre quis ter sua própria família. A tia sorri e diz que se esse é o caso, ele deveria parar de chamá-las de tio e tia. Zeng todo feliz, pai e mãe, e... Ela sorri dizendo que é muito bom ter um filho assim. Realmente não foi desperdício para eles terem criado eles como filhos desde o início. No entanto, tudo muda quando o tio pergunta a Fang Yuan o que ele acha. Ele apenas balança a cabeça sinalizando não.
Zeng está prestes a dizer algo, mas o tio diz que tá tudo bem. Fang e Yuan, não vamos forçá-lo, garoto. Você já tem 15 anos, pode ser bastante independente. Além disso, você tem força suficiente para carregar a linhagem Fang. O tio até preparou 200 pedras primordiais como apoio financeiro, já que não estaremos mais juntos. Zeng está chocado enquanto Fang Yuan apenas agradece e diz que se eles não têm mais nada a dizer, ele está indo embora. Quando ele sai, Zeng está dizendo ao pai e à mãe para esperarem um pouco que o irmão está pensando errado. Ele vai aconselhá-lo agora e falar com ele. Mas o tio diz, não precisa forçar. Zeng, você tendo talento de ranquear, já deixa seu pai muito feliz e contente. E de agora em diante, todos os servos tratarão o jovem mestre Zeng com grande cuidado. Ele agradece dizendo que então está tudo bem, ele está saindo. Logo depois, o tio diz que parece que aquele maldito Fang Yuan percebeu os planos deles. A verdade é que dentro dos regulamentos do clã está estipulado que o filho mais velho aos 16 anos está qualificado para herdar o legado da família. Os pais de Fang Yuan, quando morreram, deixaram uma fortuna. E até hoje ela foi gerenciada pelo tio e pela tia. Esta não era o tipo de herança que 200 pedras primordiais poderiam comprar. E se ele tivesse sido adotado pelo tio e pela tia, ele também perderia o direito a tal fortuna. Mas agora, como um garoto independente, ele carrega o nome Feng e, em tese, tem o direito. O tio, no entanto, está comemorando, dizendo que está tudo bem. Eles ficaram com Zeng e aquele Fang Yuan só tem talento de Rank C. A tia, porém, quer saber, mas e se Fang Yuan decidir que quer a fortuna? O que vamos fazer? Ele responde que é simples. Ele é um garoto muito indisciplinado. Só precisa ser pego cometendo um erro terrível. Dependendo da gravidade, eles até podem querer tirar dele o direito de receber o legado de seus pais. A tia diz que será difícil, o garoto é extremamente inteligente. Como eles vão forçá-lo a cometer um erro? O tio responde que é óbvio. Se ele não cometer um erro, ele só precisa incriminá-lo. Meu Deus, você quer morrer, tio? No próximo capítulo, o irmão Zeng está bebendo seu chá quando Shen Kui vem chamando. Jovem mestre, o banho de água quente está pronto para você. Traga, por favor, então, mulher. Olha como ela entra. Sorriso no rosto e bem sombreado, dizendo: esta humilde serva saúda seu grande mestre. Enquanto pensa, aquele idiota Fang Yuan desperdiçou um talento de rank C. Enquanto Zeng é alguém com talento de rank A, será? Muito mais fácil conquistá-lo. Então esta foi a maior sorte que eu poderia ter. Uau, ela é realmente a víbora. A chuva cai sobre a cidade. Fang Yuan está na janela pensando, já faz 3 dias e 3 noites. Esta chuva incessante não para. Como ele precisa espalhar o aroma do licor para atrair aquele verme, é algo impossível de fazer na chuva, já que o cheiro da chuva é muito mais forte. Sem mencionar que se ele sair a qualquer custo e ficar na chuva, todos começarão a se perguntar quais são suas razões para agir assim. E Fang Yuan sabe que você nunca deve subestimar aqueles ao seu redor. Apenas um tolo agiria como se todos ao seu redor fossem estúpidos. E é por isso que neste momento ele não teve escolha a não ser cancelar suas buscas. Na janela ele pensa: bem, enquanto estiver assim, não poderei procurar pelo verme do licor. A opção mais segura é refinar o gu da luz da lua. No entanto, se no meio deste processo eu encontrasse o do licor, isso seria realmente muito mais ideal. Mas parece que o destino não quer me ajudar. Porém, a vida é assim mesmo. Tempestades sempre aparecem num céu azul, e o inesperado acontece a qualquer momento. A coisa mais tola seria esperar que na vida nenhum obstáculo fosse encontrado. Ah, receba outra lição do meu querido Fang Yuan. E ele está lá acumulando o máximo de essência primordial possível. Claro, já que esta é a base do poder de um mestre de Gu, é a energia necessária para refinar e usar qualquer um dos Gus? Esses Gus que são a essência do céu e da terra, os portadores dos segredos do mundo e aqueles que definem e alteram as leis da natureza. Criaturas vivas que transitam abaixo dos céus e cada uma nasceu de sua própria vontade. Quando alguém como Fang Yuan tenta refinar um Gu, ele está indo contra as vontades da natureza. E naturalmente ela resiste. Ele fecha os olhos e gradualmente a porcentagem aumenta de 1 para 2 para 8%. Em 10 minutos ele está em 9,10. 12%. 30 minutos depois parece que a luz da lua está começando a refinar. Ele está olhando para sua mão dizendo que refinar um Gu não é tão difícil, mas em sua mão só duraria 6 horas. Após este período, a energia que Fang Yuan forneceu teria sido esgotada. E então tentar fortalecê-lo novamente seria exatamente o mesmo que começar do zero. Fang Yuan diz que cada refinamento é uma batalha de desgaste. Ele refinou metade do Gu, mas já gastou 3/4 de sua essência. É por isso que num processo de refinamento, a energia é sempre completamente gasta. Ele precisa recuperar tal energia e mais uma vez retornar ao refinamento constantemente. É uma luta entre o Gu se desfazendo e ele colocando toda a energia que tem. Ele usa aquelas pedras primordiais para acelerar a recuperação natural de sua energia.
O problema é que 30 minutos depois ele mal conseguiu encher todo o seu mar porque ele tem um talento de mar de rank. E a questão é que ele só tem 6 pedras. Não há como ele possa se comparar às pessoas da família Gu ou da família Mou que tem todos os anciões apoiando-os. Ou ainda estaria tentando competir com Zeng. A verdade é que desde o início ele não tinha chance de vencer isso. Talvez ele devesse redirecionar seu foco e voltar a procurar pelo Gu do licor. Com isso ele se levanta percebendo que o som da chuva parece ter diminuído. Depois de 3 dias e 3 noites ele finalmente tem uma chance. Mas bem naquele momento alguém está na porta batendo chamando por Fang Yuan. Comentando sobre a tempestade e dizendo que trouxeram comida e vinho para ele. É a chance perfeita para acalmar seu coração. Olha quem está lá, Shen Kui, na porta. E ele diz a ela para entrar porque ela chegou no momento perfeito já que ele está com fome. Uau! E ela veio toda arrumada, ela colocou todos os acessórios, a garota, e ela diz que nem precisa abrir a caixa para sentir o aroma incrível. Sério, ele quer tudo que está naquela caixa. Ela começa a servir. Pera, é algo verde que eu vejo. Não sei. Ela o chama, puxa seu braço e diz a ele para sentar porque hoje a serva teve a coragem de acompanhá-lo para uma bebida. O que é isso? Se jogando nele. Dizendo que esta serva sempre gostou de Fang Yuan. Não importa qual rank ele alcançou, ela sempre quer estar ao lado dele. E agora que ele está neste momento difícil, ela está lá para dar todo o conforto que ele quiser. Uau! Ela chegou bem perto dizendo que está disposta a dar todo o seu corpo e mais. Ela pega o vinho, bebe um pouco e diz a ele para se juntar a ela pela noite. Mas Fang Yuan tá olhando para ela de perto, perguntando até quando ela vai fingir. A garota tá confusa se perguntando o que tá acontecendo. Fang Yuan, me diga o que você quer. Meu Deus. Ele começa a estrangulá-la. Ele a levantou dizendo que aparentemente seu tio e tia a enviaram para seduzi-lo. Deve haver outras pessoas fora das escadas prontas para invadir este lugar. Meu Deus. Ele aperta o aperto em seu pescoço. Ele está se vingando ou aproveitando, rapaz? Uau. Ele até perguntou se ela realmente acha que aquela pilha de carne em seu corpo funcionaria como uma tática nele. Uau. Ele a jogou no chão. Agarrou-a pelo queixo novamente e perguntou se ela realmente quer morrer agora. Ela está nervosa. Certa de que Fang Yuan ia matá-la ali? Ela estava presa no aperto do demônio enquanto ele dizia que... Só porque ela o serviu por tantos anos, ela não morreria hoje. Ele conhece o desejo dela de escapar da escravidão, então ela deveria encontrar seu irmão mais novo, que era um idiota. Agora ela deveria desaparecer de... Ah lá, Sheng Kui fica do lado de fora, nos mostrando uma vista incrível de tudo. E a cena muda para Fang Yuan, dizendo que essa foi uma armadilha maravilhosa, muito mais interessante que na... vida passada. Essa bondade do tio e da tia, ele vai lembrar profundamente em seu coração. Aqui tem um ditado, uma pessoa sábia é aquela que prevê e evita o perigo. Quando a força é insuficiente, apenas tolos se colocam em risco. Esse era o ditado mais básico de todos e mudamos de cena. Enquanto eles estão caçando o nosso Fang Yuan, ele foi encontrar um hotel na cidade para se afastar desse tio. Maluco. Ele pede alguns jarros de... vinho, algo para comer e estamos no pátio lá fora. Neste momento ele não tem pedras suficientes para cultivar o verme do luar e nem teve a sorte de encontrar o verme do licor. Sua esperança é que quando encontrar o verme do licor que está numa caverna, ele também encontre mais pedras lá. Seria a maneira mais fácil de resolver todos os problemas. Caso contrário, ele terá que aceitar que seu cultivo é um dos mais lentos e procurar outras oportunidades. O problema é que já faz uma semana que ele vai todos os dias em busca da criatura e ela não deu nenhum sinal. Ainda. Enquanto ele come calmamente, uns homens começam a gritar pedindo mais um copo de vinho. Os caras estão brigando comendo quando um deles pede o melhor vinho que eles têm. O atendente avisa que o melhor que eles têm é bem caro. Homens corajosos como eles certamente devem ter dinheiro para pagar. Mas é bom saber que esse vinho custa 2 pedras primordiais por... jarro. Os caras ficam todos em choque quem gasta pedras primordiais para comprar vinho. Ah, sim. Claramente o desgraçado deve estar tentando enganar todo o mundo. Então um deles se levanta e diz, esse cara aqui está enganando todo mundo, vamos sair desse. Até que um cara, com uma bandana azul, diz que se eles não têm dinheiro, devem apenas calar a boca e sair desse lugar. Ele deve trabalhar lá para fazer isso porque... Nesse momento, o outro cara se levanta dizendo que quer um jarro daquele vinho. Agora, o vendedor apenas agradece batendo o jarro na mesa. Ao abrir, o cheiro se espalha que para ser
honesto. É meio amarelado. Então não parece flagrante, mas os bêbados estão todos adorando aquilo. Enquanto o comerciante diz que esse vinho de bambu verde só está disponível ali. Fang Yuan do canto observa. Ele sabe que esse cara está falando a verdade. Outros lugares só vendem vinhos comuns. O cara que pediu para comprar, no entanto, agora está hesitante. Ele não imaginava que o cara realmente traria e agora terá que pagar 2 pedras. Mas para evitar constrangimento, ele grita dizendo para todos beberem que hoje a conta é por conta dele. Estou te dizendo, a bandana azul trabalha nesse mercado. Ele diz que aquele jarro não é suficiente para 6 pessoas. Se todos quiserem beber, terão que comprar mais. O cara que comprou começa a perder a paciência e já quer chamar o outro para uma briga. Até que o cara da bandana vira. Eles veem na cintura dele a placa de um mestre verme de nível 1. Nesse momento, todos congelam e o cara pergunta se eles realmente querem. Tá. Obviamente o cara tá com medo, mas o cara já está se aproximando. Ele pega o jarro, diz que o cheiro é realmente incrível. E o cara diz que ele pode ficar com ele. É tipo um pedido de desculpas ao grande. No entanto, ele joga o jarro no chão, dizendo que de jeito nenhum ele está aceitando desculpas. Ele passou a vida toda buscando pedras primordiais e os idiotas estão gastando pedras em vinho. Aparentemente a intenção de todos ali era humilhá-lo. Os tolos estão balançando a cabeça dizendo que não, nunca se curvam e entregam tudo que tem. Fang Yuan comenta sobre a placa, o que significa que ele é um cultivador de nível 1. Além disso, ele parecia ter cerca de 20 anos. Com aquela quantidade de essência, ele provavelmente estava no início do primeiro estágio. Chegando aos 20 anos no início do primeiro estágio, ele provavelmente tinha um talento de nível D, que obviamente estava abaixo de Fang Yuan. Isso nem leva em conta a capacidade de combate. Mesmo assim, todos os humanos entregaram suas pedras. O mestre verme mais fraco era completamente diferente de um mortal. Fang apenas pensa que a natureza do mundo nunca muda. O peixe maior come o peixe menor comparando com a China de onde ele veio. É só que neste mundo as coisas são mais fáceis de ver. Então alguém diz a Jiang Ye que ele já deu a lição. Chega de brincar com mortais. Ele já estava saindo até que se virou e disse que agora quer ver alguém ter a coragem de beber aquele vinho de bambu verde. Os fracos estão com medo. Obviamente eles não terão nenhuma coragem. Mas o cheiro continua vindo do jarro. Com isso, ele mesmo coloca os palitos na mesa. Fang Yuan diz que quer um jarro daquele vinho. Agora, todos ficam surpresos enquanto o homem, com uma expressão furiosa, olha para trás. Todo mundo olha para Fang Yuan, que está calmo, como? Sempre. Então ele diz, é meu irmão, Júnior. Todos assistem enquanto o protagonista se levanta. O comerciante traz o vinho para Fang e ele vai embora. Pensei que teria alguma luta, mas eles não querem brigar com o mestre. Verme. A próxima cena fala sobre um gênio que apareceu há 300 anos no clã Guiyue. Talento imenso e alguém que cultivou até o nível 5 ainda jovem. Ele era a personificação da promessa e responsabilidade. No entanto, ele também foi aquele que se sacrificou para proteger os aldeões e morreu em uma batalha mortal. Mesmo que tenha sido nessa mesma batalha que ele fez o monge do vinho se ajoelhar e implorar por perdão. Mas no final ele morreu de um ataque sorrateiro do desgraçado. E essa é uma das histórias mais conhecidas no clã Gu. Yue. Foi na vida passada de Fang que daqui a um mês uma certa pessoa encontrou o verme do licor. Foi quando os restos mortais do monge do vinho foram encontrados junto com a herança que ele havia deixado. E assim ele se tornou uma das pessoas mais conhecidas na vila. Fang Yuan pensa que no começo ele não tinha percebido a coisa mais óbvia de todas. Se ele eventualmente encontrar todo o tesouro desse cara, não há razão para ele passar nenhuma informação pro clã. Ele não tem obrigação de sentir nenhum tipo de honra por fazer parte do clã Guiyue. Todos ali carregavam ganância em seus corações. Então por que ele entregaria qualquer tipo de tesouro aos superiores do clã? E agora que ele gastou quase todo o seu dinheiro para comprar esse vinho, é hora da aposta final. Era tudo ou nada naquela. À noite. A chuva que caiu por 3 dias foi terrível enquanto durou, mas agora o ar estava mais puro do que nunca. Além disso, as buscas anteriores não foram ruins, já que ele conseguiu entender um pouco melhor onde o monge do vinho poderia ter
morrido. Com todos esses fatores se alinhando, ele acredita que a maior chance de sucesso é naquela... À noite, o líquido cai na pedra e o aroma se espalha pela floresta. Fang Yuan dá uma olhada para o lado, vai para outra pedra e derrama um pouco, mas criando vários pontos com cheiro de vinho. Ele continua andando pelos arbustos, derramando um pouco em cada pedra da região. Até que a hora da última gota ser derramada. Ela cai na flor, pinga na folha, enquanto Fang Yuan observa. O cheiro se espalha e agora ele tem certeza. Não há como ele não encontrar o verme do licor. Tendo apenas mais 2 pedras primordiais e precisando refinar o verme do luar, ele não tem muito mais o que fazer. Ele não pode correr mais. Riscos. Às vezes a vida é assim, cheia de objetivos sedutores que parecem que você está prestes a alcançá-los. Mas quanto mais perto você chega, mais reviravoltas aparecem até que eventualmente está fora do seu alcance. Essa era a impotência da vida e ao mesmo tempo o charme de estar vivo. Ele observa a lua 1 e decide que é hora de voltar para casa. No entanto, no caminho de volta, quando o vento está soprando, ele vira e vê uma criatura brilhando no meio do bambu. Pelo olhar, dá pra perceber na hora que era o verme do licor. O problema é que era uma criatura extremamente rápida. Se ela voar, ele nunca vai conseguir pegar lá. Ele tem que esperar ela ficar bêbada, porque só então ela fica extremamente lenta. E é aí que a chance dele aparece. O verme pula do galho voando, como uma bala. Cai no chão, vai até a folha e começa a beber. Depois de alguns minutos, Fang Yuan vê tudo feliz e completamente bêbado. Ele vai para outra flor e começa a beber de novo todo feliz. Sorrindo, é fofo. Então parece estar envolvido por uma aura estranha e começa a flutuar na frente dele. Ah, está voando para longe... Mas agora muito mais devagar e Fang Yuan está em perseguição. Corre, garoto do demônio, corre. A criatura está escapando. Meu filho, molhe seus pés. Meu Deus, caiu na cachoeira. Onde está? Agora ele sabe onde o tesouro está e... Devagar ele atravessa a cachoeira e se encontra dentro de uma caverna. Ele passa pelo caminho estreito dizendo que ali pode encontrar uma cobra sorrateira, um sapo venenoso e talvez até qualquer tipo de... armadilha! Tudo isso eram possíveis emboscadas deixadas pelo monge do vinho. Ou talvez não haja absolutamente nada. Ele vê a lendária luz no fim do túnel e... avança até... coloca sua mão e... consegue sair do outro lado. Está confuso. Teve que andar muito e nunca imaginou que realmente conseguiria passar por ali. Provavelmente nesse momento ele está no coração da montanha. E lá ele já estava vendo algumas flores com concentração de Gu. Cada tipo de energia escolhe a forma que assume, como por exemplo, o Gu do licor que decidiu tomar a forma de um bicho da seda. Outros tomam a forma de flores, plantas e árvores. E agora ali no meio da árvore estava o bêbado sonolento. Uau! Ele só estendeu a mão. Agarrou e colocou no bolso. Quando de repente ele olha pro lado e vê o esqueleto do maldito monge do vinho. Naquele momento, do nada, ele está prestes a passar por tudo quando de repente alguém pergunta o que ele acha que está tocando. Naquele momento, Fang Yuan está em alerta se perguntando se foi seguido ou talvez suas saídas constantes tenham despertado suspeita ou atenção de outras pessoas. Ou talvez seja alguém enviado pelo seu tio. Naquele momento, inúmeros pensamentos começaram a passar pela mente de Fang Yuan enquanto ele tentava encontrar uma solução para sair dessa situação. Ele ainda estava no primeiro estágio sem ter um Gu vital, o que era basicamente não ter como lutar. Então como ele iria sair dessa situação sendo tão fraco? De repente a voz diz que ele já foi envenenado por ele e em 7 dias se tornará um saco de sangue. Fang Yuan pergunta se ele quer o verme do licor e diz que vai entregá-lo. No entanto, de repente a voz está falando sozinha, dizendo que dará tudo o que ele quer apenas, implorando para o monge da flor de vinho perdoá-lo. Naquele momento, Fang Yuan percebe algo estranho e se vira. No que parece uma projeção, estava o monge do vinho enfrentando a lenda do clã. O monge diz que é incrível que ele alcançou o 5º nível sendo tão jovem,
No entanto, era uma pena que ele não esperava que o garoto na luta fosse tão patético. Fang reconhece todos. E o garoto tá lá no chão chorando, dizendo que não é digno nem da sujeira sob os pés do monge. Perdeu a cabeça ao desafiá-lo assim. Fang sabe, aquele cara ali é o grande líder da 4ª geração. E o monge está rindo, dizendo que o bastardo tem a coragem de dizer algo assim. Ele veio a este lugar sinceramente para trocar pedras primordiais pela orquídea da lua. No entanto, foi o garoto que veio com más intenções, fingindo aceitá-lo e entregando uma bebida envenenada. No entanto, ele que tinha sobrevivido carregando o mesmo nome por tanto tempo, não seria envenenado tão facilmente. Se o garoto tivesse aceitado a ajuda do clã, teria vencido. Mas nem isso. Ele queria enfrentá-lo sozinho para usar a cabeça do monge para impulsionar sua reputação. O 4º líder continua implorando para poupar sua vida, dizendo que o clã trará inúmeras pedras primordiais. Ele agarra a perna do monge e diz que jurará lealdade para sempre até o fim dos dias. O monge então avisa que apenas de uma maneira ele seria poupado. Toda semana ele virá receber 3.000 orquídeas da lua e, em troca, ele neutralizará o veneno em seu corpo por mais uma semana. 4º ancião babando agradece, dizendo que ele está sendo extremamente misericordioso. No entanto, de repente, ele começa a ser envolvido em veneno e dá um tapa no 4º líder. Usa uma técnica chamada Sombra da Lua. Não só é uma técnica difícil de notar, mas também torna extremamente difícil usar o ser primordial da pessoa. E agora a mesa virou porque é o monge que terá que se render obedientemente e servir para sempre. No entanto, o monge usa sua força física e acerta um golpe no peito do 4º líder, mandando-o voando enquanto o resto dos anciãos gritam para matar esse demônio e vingar o clã. O demônio enlouqueceu, mas parece que seu poder está bloqueado, ou pelo menos deveria estar certo, porque ele está acertando todos. Braços em agonia. Todos estão cortados. Acho que não funcionou. Ele se move para atacar o 4º líder, mas naquele momento ele fica imóvel. Aparentemente ele não pode. Está sem energia para terminar e diz que voltará no futuro. Ele pula de lado a lado e parece fugiu. Estamos de volta com Fang Yuan, que viu tudo isso e agora sabe toda a história que foi contada com uma criatura chamada o Gu de foto áudio, basicamente um inseto câmera. E agora Fang Yuan sabe a história verdadeira de quem era realmente mais forte e o que o clã vem escondendo. E é precisamente por essa razão que esse tesouro nunca foi recuperado. Ninguém queria o poder deste monge porque levaria a história de que, na verdade, o 4º líder caiu. E para o protagonista, ainda melhor. Ele já não tinha intenção de compartilhar esse tesouro com ninguém especialmente. Agora, o único problema é que isso significa que alguém pode saber. E então, o que acontece se ele for descoberto? No entanto, nesta vida você não ganha nada se não correr nenhum risco. Com isso ele rasga raízes e troncos até, quebrando ossos. Uau! Perdoe o esqueleto, garoto! Ele encontrou sua pequena bolsa lá e, uau! Estava quebrada. Só tinha 15 pedras primordiais! Fang imagina que o monge deve ter usado a maioria das pedras que tinha antes de morrer para tentar se recuperar. Pelo menos 15 era suficiente para o que ele precisava. Era engraçado que a maioria dos ghouls naquela caverna tinha morrido. A Sombra da Lua, que era o principal que o monge usava. Os únicos que sobreviveram foram o de gravação e o do licor. Talvez seja por isso que o do licor estava vagando procurando energia e vinho. E como o de gravação só grava uma vez e só pode ser usado uma vez, está lá desde então. E a única razão pela qual o monge não consumiu o gu do licor é porque era uma criatura de nível 1 para iniciantes. No entanto, para Fang Yuan, que estava apenas começando, este era um tesouro generoso. Agora ele não sabe, deveria passar alguma informação sobre isso para o clã. Ele também poderia vender as informações que obteve do Gu de gravação para outros clãs. Aqueles que se opunham ao seu clã certamente pagariam muito para saber tudo o que aconteceu. No entanto, isso tornaria dependente de um novo clã. E nesta vida ele estava determinado a viver apenas para si mesmo. Com isso, respirando o ar externo, ele está impressionado que a cachoeira parecia mais uma caverna subterrânea. Agora estava claro porque ninguém do clã jamais encontrou isso. Obviamente, tudo isso era um grande segredo, mas nada mais importa. O tesouro do monge foi desenterrado e roubado por Fang Yuan. O conteúdo foi um pouco decepcionante, mas tudo bem. Agora ele só precisa voltar para o bar e refinar esse Gu.
Contanto que ele possa fazer isso, ele estará qualificado para ficar nos dormitórios da academia. E, obviamente, também obter recursos do clã pra... O problema é que ele só pode ficar mais alguns dias naquele bar porque é muito caro. Pelo menos agora ele tem Desastre Pedras. O problema é que, sendo nível 6, ele usa mais pedras do que o normal para subir de nível. Sem mencionar que o Gu do Licor é uma criatura viva e os vivos sempre têm mais desejo de vida. Se o Gu da Meia-Noite usaria 5 a 8 pedras U, do Licor vai levar até Desastres. Isso acontece porque, embora ambos sejam de grau 1, claramente é muito mais raro, e a dificuldade de refinamento também é. Em outras palavras, com os 17 que ele tem, existe uma boa chance de terminar este refinamento com apenas uma pedra sobrando, então. O próximo capítulo começa com alguém batendo na porta e o cara do bar abrindo tudo preguiçosamente, sendo que, obviamente, é o problemático. Fang Yuan encarando ele enquanto o velho se sente um pouco desconfortável e pergunta se ele quer algo para comer, se deve avisar as cozinhas, se precisa de alguma coisa, mas Fang Yuan diz que nada disso, ele só quer que preparem água quente para ele tomar um banho, então o cara agradece e diz que ele pode voltar ao quarto, que o pedido será preparado imediatamente e quando ele sai, pensa, ser um mestre de vermes. Se eu tivesse o talento para cultivar o mundo, seria maravilhoso, enquanto o protagonista ouve isso e pensa que sim. O mestre de vermes tem o talento e poder para transcender o mortal, mas o preço por essa força é extremamente alto. É engraçado, mas o caminho de um mestre de vermes requer vastos recursos financeiros. Ele precisa cultivar seus vermes, conseguir as pedras primordiais, itens de batalha, refinamentos e tantas outras coisas, sendo que quanto mais forte o reino de um mestre, mais recursos ele precisa. Sem algum apoio poderoso, este é um caminho extremamente difícil. E, com isso, uma vela é acesa enquanto o cara coloca o balde no quarto e sai, então. Fang Yuan se lava ficando bastante relaxado e depois dorme enquanto pensa que agora finalmente ele conseguiu o maldito verme do licor, sendo muito mais importante que o da luz da lua no início. Já que aumenta o talento latente de um mestre e ele o segura enquanto a aura começa a se expandir e ele fecha os olhos, sendo que o mapa primordial começa a ser gasto e ele diz que é interessante como ele ainda está no início do primeiro estágio, mas apenas com o refinamento desta criatura. Ele vai avançar para o nível intermediário do primeiro estágio e a beleza deste benefício era incompreensível, então ele continua focando toda a sua energia ao redor do pequeno verme, que tá lá se contorcendo e encarando ele enquanto Fang Yuan percebe que essa maldita coisa tinha uma forte resistência mental. Nesse ritmo, ele realmente teria que usar o dobro da energia que usou para tentar domar o da luz da lua. No entanto, independentemente do preço, ele estava disposto a pagar. Então, a vela continua a diminuir, ele continua suando e a energia se acumula ao redor dela, sendo que apenas um pouco da vela resta e a luz continua a se expandir fora do quarto enquanto ele está lá encarando ela e agora ele percebeu que este verme era provavelmente o verme que pertenceu ao monge do vinho, uma criatura que em um ponto da vida era de grau 5. Mas depois de anos e anos sem nutrição acabou enfraquecendo, sendo que só isso explicaria a resistência desta criatura. E a história conta que isso é verdade. Este verme acompanhou o monge do vinho por séculos. E depois de passar por tudo que passou, era muito mais difícil de refinar do que um verme encontrado na natureza, então. Se Fang Yuan fosse um cultivador de grau 2 ou 3, talvez ele gastasse essas desastres, mas este é muito diferente. Sendo que, aparentemente, 30 é o mínimo suficiente. E agora as coisas ficaram muito mais difíceis do que ele imaginava, pois o problema é que ele gastou tanta energia que até seu estômago tá roncando. Então, ele decide descer para comer enquanto pensa em como vai conseguir mais pedras primordiais, mas, no entanto, quando ele está prestes a colocar algo na boca, Zheng aparece gritando, querendo saber o que seu irmão está fazendo vivendo em um lugar como este agora. Por que ele não vai para casa e por que está vivendo em uma estalagem, mas o protagonista não responde e Zheng continua ainda, querendo saber o que ele fez com Shen Kui. Desde o dia que ela o visitou ontem à noite, ela não parou de chorar. E no momento em que ele tentou confortá-la, ela apenas chorou ainda mais, enquanto Fang Yuan, no entanto, encara ele e não se importa com nada e volta a comer, sendo que Zheng continua gritando, querendo saber como ele pode ser assim. Shen Kui o serviu por muitos anos e ele sempre viu como ela era gentil e carinhosa com ele.
Ele sabe que seu irmão se sente perdido e entende sua frustração, mas mesmo que ele tenha recebido apenas grau C, isso não lhe dá o direito de descontar sua raiva nos outros por causa da má sorte que teve na vida e... Então Fang Yuan dá um tapa na cara de Zeng dizendo: Uau! Fang Yuan diz: seu bastardo inútil, esse é o tom de voz que você usa com seu irmão Sheng Sui. É apenas uma serva da família. Então por que você está agindo assim com sua família por causa de uma garota como ela? E, pior nessa situação, você pode entender ambos. Mesmo que saibamos que Zeng é o bastardo, ele está sendo enganado e não sabe. E agora ele está todo irmão. Você me bateu, você nunca me bateu. No entanto, a raiva está começando a tomar conta. Ele diz: eu sei que recebi um talento A, enquanto você só conseguiu um grau C. Mas você também não pode me culpar por isso. Foram os céus que então... Outro tapa na cara. Fang Yuan diz que ele é um tolo e inocente e... Ele deve ter esquecido quem desde a infância cuidou dele. Quando os pais morreram e a vida ficou difícil, foi ele quem cuidou de seu irmão. Quando os tios davam comida e roupas, foi ele quem entregava as roupas para Zeng. Quando os tios queriam economizar no que gastavam com Zeng, foi ele quem foi contra os tios e pediu mais comida para ser servida e... Também foi ele quem pediu uma serva para o seu irmão. Foi ele quem o protegeu nas ruas daqueles que queriam prejudicá-lo. Havia tantas coisas que ele fez por seu irmão que elas nem merecem ser mencionadas, mas... Hoje lá estava ele levantando a voz contra seu irmão por causa de uma mera criada. Mas tudo bem. Ele também não se importa mais já que ele desistiu dos pais que tem e reconheceu a família de outra pessoa. Ele não é mais seu irmão mais velho também, então. Zeng fica assustado e tenta explicar dizendo que sabe que Fang Yuan também, já que Yang sempre quis o afeto de uma família, mas... Fang Yuan apenas responde que a partir de hoje eles não são mais irmãos enquanto... Zeng quer dizer algo, mas ele se aproxima e diz: eu sei que você gosta de Shen Kui, não é? Eu nunca fiz nada com ela. Ela ainda é uma virgem intocada e pura. Me dê 5 pedras primordiais e a partir de hoje ela será sua serva pessoal, então. Zeng tropeça nas palavras e o protagonista diz para ele ser honesto de uma vez. O amor é normal e se ele não acha que ela vale 6 pedras, então que seja aí. Com isso, Zeng levanta uma bolsa lá dizendo que não tem mais 6 pedras. É só isso, sendo que... Isso! Nosso garoto olha e vê que ele tinha 5,5, já que ele vem gastando tudo para refinar o Gui da Luz da Lua. No entanto, isso o aproximaria de seu objetivo. Então ele pega e diz ao irmão para desaparecer enquanto Zeng quer dizer algo, mas... Fang Yuan avisa que se ele mudar de ideia vai se arrepender, então é melhor desaparecer de sua vista. Com isso, Zeng sai silenciosamente, então ele vai até a porta, sai, olha pra cima e sorri. Enquanto diz que agora ele terá Sheng Kui. Finalmente ele conseguiu o like neste vídeo que ajuda o Mamoru a fazer mais conteúdo suculento para seus espectadores. Ative o sininho atrevido e eu saio.